Boa noite, pessoal. Tô falando boa noite porque já estou aqui gravando esse vídeo agora que já escureceu. O objetivo desse vídeo é mostrar como é que funciona o motor gerador e como nós fazemos a manutenção, reparo corretivo e preventivo e preditivo. O conceito de GMG, a sigla é Grupo Motor Gerador. Então hoje existe uma demanda muito grande com relação à manutenção desses grupos. Porque, por exemplo, em granjas, sitiantes, eles dependem muito de gerador. É nesses lugares afastados da cidade que frequentemente falta energia da concessionária. Por exemplo, numa granja, se faltar ventilação de ar por muito tempo, a mortandade de frango é muito grande. Começa 10 mil, vai até 40 mil, 50 mil frangos. Então, absolutamente, o criador pode ficar sem uma fonte de energia. Aí que entra o grupo gerador. Se você está desempregado, se você quer melhorar um pouco a sua renda, então preste atenção nesse curso aqui, vai ser muito útil para você. Principalmente se você tiver um curso de eletricidade. Para trabalhar com um grupo gerador, a pessoa precisa entender de eletrônica, mecânica e eletrotécnica. Mas não é necessário o que eu vou passar aqui. O que a gente pode pensar em gerador? Gerador é como se a gente estivesse dentro de um carro, que a gente vai controlando a velocidade e o rumo que o veículo vai tomar, tomando todos os cuidados e estando atento aos alarmes que são dados no painel. Qualquer alarme que dá, a gente para o carro e vai ver o que é. O gerador não foge desse princípio. Nós temos o grupo gerador, que ele é monitorado pela USCA. A USCA é a Unidade de Supervisão de Corrente Alternada. Então a USCA, qualquer problema que der, ela mostra um alarme que a gente deve lá resetar e pôr para funcionar depois de sanar o alarme. Sempre lembrando que a segurança nossa está em primeiro lugar. Nunca trabalhe com gerador na posição de automático, porque você não sabe a hora que volta a energia ou falta. De repente você está perto da hélice do radiador ali, normalmente é de ferro ou plástico duro. E se você não colocou em manual o gerador, a energia falta naquele momento, ele já aciona o gerador. E se você estiver perto, isso pode ter um dano muito complicado para a sua vida. Ok? Então vamos lá. Então a USC é a Unidade de Supervisão de Corrente Alternada. Como é que funciona? O gerador manda sinais para a USCA de que ele está normal, com a rotação e assim por diante. Né? Normalmente a rotação de um gerador é de 1.800 RPM. Além disso, ele tem os blocos que mandam alarme para a USCA. Além da USCA, do grupo gerador, nós temos muitas vezes, não é todo mundo que tem, nós temos o QTA, quadro de transmissão automática, e o QTU, QTM, quadro de transmissão manual. O quadro de transmissão automática é o seguinte: normalmente ele tem uma contatura da rede ou uma contatura do grupo gerador. O que acontece? Quando acaba a energia, então essa USCA da contatura da rede, ela manda um alarme para o gerador que está faltando a energia da rede. O que ela faz? Ordena a partida do motor, o motor parte, aí ele atinge 1.800 RPM por minuto. Aí o PLC, o controlador da USCA, ele verifica se a tensão está dentro dos parâmetros, se a frequência está dentro dos parâmetros. O que ela faz? Ela fecha a contatora da rede, o gerador continua rodando por um tempo, depois ele entende que voltou a energia, ele pega e desliga
o motor e abre a contatora do motor e abre a contatora da rede. Por isso que chama quadro de transferência automática. Visto que isso aí demanda um pouco de dinheiro, é mais caro, o pessoal põe o QTM. QTM é o quadro de transferência manual. Lá pelas 3 da manhã, você tem uma granja grande. Não pode ficar sem energia. 3 da manhã acaba a força lá, você vai ter que ir lá no motor gerador fazer a transferência manual. Você vai deixar o motor funcionando por um tempo, vai olhar se a rotação está dentro dos parâmetros. Se você tiver um multiteste, você mede a tensão se está certo. Aí você vai lá, abre a contatora da rede e fecha a contatora do gerador. Você vai ver que a luz vai piscar, vai dar um afundamento de tensão, é porque o gerador assumiu a carga. E para desligar vai ser o processo inverso. Você abre a contatora da rede, aí você pega a aba do gerador, aí fica andando os parâmetros e desliga normalmente. É importante frisar que esse TPA, quadro de transferência automática, não precisa da sua presença lá no grupo para você fazer a transferência da contatora. O QTA faz tudo isso sozinho, sem precisar da tua ajuda. Além do QTA normal, nós temos a partida do gerador em cascata. Como é que funciona isso? Vamos supor que você tem uma grande empresa, você tem 3 geradores lá para tocar energia. Então, como é que funciona? Vamos supor, 5h30 da tarde, 17h30, é o horário de pico que o gerador vai entrar. Então, o que ele faz? No QTA, faz o seguinte, nós temos a contatora do gerador, contatora da rede e a contatora do gerador. Então, o que ele faz? 5h30 da tarde, que é o horário de pico, que ele precisa entrar em funcionamento, o controlador, a gente chama de PLC, né? É programador lógico controlável, o controlador. Chega às 5h30 da tarde, que é o horário de pico que o gerador tem que entrar, o que ele faz? Ele mede a contatora da rede, está dentro dos parâmetros, aceitar. Aí ele faz o quê? Ele parte o gerador, ele não desligou o contator da rede, ele parte o gerador, aí ele vê se está tudo dentro dos parâmetros, a rotação, a frequência e a tensão, ele fecha a contatora do gerador. Antes disso, o que ele faz? Vai ver na contatora da rede, está tudo dentro dos parâmetros, ele parte o gerador. No que ele partiu o gerador, esse gerador começa a fornecer tensão. Aí o PLC faz o quê? Ele vê se a tensão está dentro dos parâmetros da frequência, ele fecha a contatora do gerador em paralelo com a contatora da rede. Aí nem pisca a luz, não faz nada. Ele vai subindo corrente, abre a contatora da rede, o gerador fica funcionando sozinho. Esse processo é mais complexo para fazer manutenção. Para desligar, ele faz o processo inverso. Né? O gerador está funcionando normalmente, ou supor que ele vai desligar às 20 horas. Ele está funcionando, aí o PLC faz? Ele mede o parâmetro da rede, a frequência, tudo. E o que ele faz? Ele abre a contatora da rede. Abre a contatora da rede, aí ele pega e desliga o gerador. Ele dá o tempo de resfriamento certo, ele pega e desliga o gerador. Esse processo é mais complexo, né? Usualmente o resto não é bicho de 7 cabeças. É só ter um pouquinho de cabeça, calma, ter muita calma, interesse em aprender. Quando você chega num grupo gerador, para fazer manutenção, a primeira coisa que você faz é colocar ele em manual, para não ter risco de partir quando você está fazendo manutenção. Segundo passo, olhar se não tem nenhuma correia rompida ou desgastada, ver se tem água no radiador, para depois partir o gerador.
Mas se não tem nenhum alarme fixo lá no controlador, se tiver, você vai ter que investigar esse alarme, de onde que ele vem. Feito isso, o que você vai fazer? Com o gerador manual, você parte ele, aí vai lá com o multiteste, mede a tensão dele, a frequência, tudo dentro dos limites. Você pode desligar o gerador. Você tem o QTA, o QTM, o gerador, você aperta com o condutor do gerador, ela fecha. Quando você bater a chave da rede, ele tem que desligar sozinho. Ele desliga sozinho e tem um tempo de resfriamento. Isso é normal no gerador. Ele vai resfriando, você pode desligar ele. Meus queridos, vocês sabem que o gerador não tem vela, né? A explosão é dada pela compressão do diesel na cabeça do pistão, na câmara do pistão. Quando o pistão sobe, ele vai pressionando as moléculas de diesel. Aí chega um certo ponto que ela se incendeu sozinha. Bum. Aí dá uma explosão, empurra o êmbolo do pistão para baixo, consequentemente ele força o eixo virabrequim, enquanto isso o outro está subindo, expelindo os gases pelo escapamento. E o ciclo se repete assim. Desceu uma vez, subiu, explode, não fica aí. O diesel funciona dessa forma. É diferente do motor ciclo Otto, dos carros que tem vela, assim por diante. Esse não. A única coisa, o coração do GMG é a bomba. Muitas vezes é bomba direta, bomba rotativa e outro tipo de bomba.